Muito boa noite a todos. Agradeço inicialmente aos colegas pesquisadores do módulo Holocausto e Antissemitismo do Laboratório de Estudos sobre Intolerância aqui da Universidade de São Paulo, com o qual eu tenho orgulho de trabalhar, sob a orientação do professor Samuel Feldberg, que só não está presente porque está em pesquisa de campo em Israel. Agradeço também aos alunos que compareceram, aos meus orientantes, especialmente ao Pietro e a Ariela, que ajudaram bastante na organização aqui desse evento. Aos alunos também do curso Panorama Histórico do Holocausto, que está sendo desenvolvido pelo Laboratório de Estudos sobre Intolerância, também sob orientação do professor Samuel Feldberg, tem alunos que vieram de longe, que eu sei. A todos os presentes, ok? Bom, de 9 para 10 de novembro de 1938, em toda a Alemanha, Áustria anexada e a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, tropas de assalto nazistas da SA, da Gestapo, a polícia secreta, a paisana, assassinaram 91 judeus, incendiaram 267 sinagogas, saquearam e vandalizaram cerca de 7.500 comércios, além de residências de judeus, violaram cemitérios judaicos vilipendiando sepulcros e confinaram judeus em campos de concentração, em Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen, sob o pretexto do assassinato de Ernst von Rath, diplomata alemão em Paris, por um jovem judeu polonês de 17 anos apenas, Herschel Greenspan, em 7 de novembro de 1938. Bom, conforme dito aqui, pela Miriam, os pais do jovem haviam sido expulsos da Alemanha, impedidos de entrar na Polônia e terminaram confinados num campo de refugiados na fronteira entre Polônia e Alemanha. Em Berlim e em Viena, particularmente, onde viviam as duas maiores comunidades judaicas alemãs, em 1938, o poder destrutivo liberado foi radicalmente pior. Por exemplo, aos bombeiros foi dada a ordem para que deixassem as sinagogas queimar, desde que não comprometesse edificações vizinhas e, por sua vez, desde que essas edificações não fossem de propriedade judaica. Então, a Noite dos Cristais Quebrados, referência criada pelos próprios nazistas para se referir aos cacos de vidro das janelas das sinagogas vilipendiadas, bem como das vitrines quebradas das lojas judias saqueadas, é um marco da radicalização das políticas de intolerância nazistas que levariam à Shoah. Marcadas, então, pela tortura, o assassínio e a deportação para campos de concentração. Estima-se que tenha ocorrido em torno de 2.000 a 2.500 mortes, incluindo aquelas havidas nos campos de concentração e que resultaram da Noite dos Cristais Quebrados, direta ou indiretamente. Os culpados, já foi dito aqui, segundo os nazistas, eram os próprios judeus pelo que chamaram de vandalismo, motivo pelo qual a comunidade judaica alemã foi condenada a pagar a multa de 1 bilhão de Reichsmarks pelos danos materiais havidos, além de terem sido confiscados os pagamentos de seguradoras aos comércios depredados. Trata-se então da radicalização dessas políticas, uma vez que as restrições nazistas aos judeus já estavam vigentes desde abril de 1933, com a conclamação ao boicote de estabelecimentos de propriedade de judeus, restrições ao acesso e permanência em estabelecimentos públicos e a legislação racista de Nuremberg, promulgada em 1935. Também a expulsão das crianças judias das escolas em 1938 e a expropriação de todos os comércios pertencentes a judeus fazem parte então desse mesmo processo. O poder destrutivo do nazismo começava a ser liberado e anunciava o Holocausto. A minha exposição, ela pretende perscrutar, a exemplo do que eu fiz do curso Panorama Histórico do Holocausto, a relevância da abordagem da temática, do próprio Holocausto, na academia e as dificuldades de fazê-lo em termos científicos. Buscar as raízes do antissemitismo para compreender os determinantes causais do processo que levou ao extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus insurge o perigo de reduzir a esquemas explicativos algo que desafia a compreensão humana pelo potencial destrutivo liberado no evento, fazendo com que a própria razão perca suas referências. Primo Levi já nos alertara para o fato de que o resgate da experiência vivida, usando aqui o termo do Lacan, nesses termos é impossível. Ela está guardada por aqueles que, nas palavras do Primo Levi, tocaram o fundo e não retornaram para nos contar. Os que voltaram não viram a face das górgonas, não tocaram o fundo.
O perigo é o de cair em simplismos, chegando a termos explicativos de funcionalidade lógica, que nem de perto tateiam a condição humana, saindo do problema em questão. A questão então é a de articular processos históricos concatenados e que em determinado momento, quando reunidas as condições necessárias para ultimar o projeto de extinção do povo judeu, convergiram para a Shoah. Por meio da história, é possível identificar e qualificar esses processos que não se desenvolveram de forma autônoma, mas interrelacionada. O entendimento é fundamental por vários motivos, é sobre isso que vamos debruçar. Em primeiro lugar, o fenômeno do antissemitismo, apesar de antigo, guarda correspondências com processos que se desenvolveram ao longo do século XIX na Europa, como o eugenismo. Então, na minha percepção, relacioná-lo a movimentos mais amplos que estigmatizaram outros atores sociais além dos judeus, buscando suas especificidades, é claro, nos permite esquadrinhar suas dimensões e inserir o fenômeno num quadro mais complexo, uma vez que o próprio discurso eugênico validaria epistemologicamente a morte como política, inclusive de saúde pública, na Alemanha nazista. Em segundo lugar, a satanização pura e simples de personagens históricos como Adolf Hitler e figuras centrais na hierarquia nazista impossibilita entender o antissemitismo como produto de toda uma sociedade e de seu próprio sistema cultural. Não se trata de inocentá-los de forma alguma, tampouco de chamar muitos outros a sentarem no banco dos céus da história, mas chamar a todos, a consciência da existência desses outros atores. Culpados por incontáveis crimes contra a humanidade, esses líderes nazistas receberam ainda a culpa da qual se eximiram todos os outros envolvidos. A culpa pelo silêncio, e o silêncio quando é dado pelo determinante da conveniência. E até mesmo pelos lucros aferidos com aqueles que ganharam com a bestialização não só de judeus, mas de todos que experimentaram a intolerância nazista. Em terceiro lugar, a Alemanha reuniu as pré-condições para que o antissemitismo levasse à solução final, mas não detinha o monopólio sobre o antissemitismo no mundo, tampouco sobre os movimentos a ele relacionados, como a eugenia, que surge na Inglaterra, detentora do fardo do homem branco e do direito de civilizar todo o resto entendido como barbárie. Isso para dizer que, mesmo não tendo engendrado políticas de morte contra os judeus, outros países reuniram um grande número de pré-condições, não na totalidade das desenvolvidas pela Alemanha, o que levou a Shoah, denotando imenso potencial destrutivo da própria Europa, suicida, conforme denominou o Poliakov. Ainda que não tenha sido liberado, esse potencial destrutivo levou ao silêncio e à aceitação sobre a morte dos judeus. E se há uma lição a ser tirada da Shoah, penso eu, retrospectivamente, é que o silêncio pela conveniência é tão assassino quanto o tiro do algoz. Em quarto lugar, conhecer sem simplificar é de fundamental importância, dada a visibilidade que vem sendo alcançada por grupos neonazistas, que só encontra campo fértil no ideologismo daqueles a quem falta o componente histórico, onde o componente histórico é falseado, criando simulacros de realidade lançadas ao passado. O revisionismo apropriado no engajamento no contexto desses grupos ganha o mesmo espaço, então, que o mito, no abismo da irracionalidade. Ainda que seus argumentos tentem ser ancorados numa base racional, está de fato inscrito numa dimensão da compreensão humana pouco visitada pela razão, a tradição e a cultura, nesse caso, a tradição e a cultura da intolerância. Trata-se aqui do que Humberto Eco nominou como intolerância categórica, aquela que leva a uma espécie de racismo teórico, tão ou mais nociva quanto aquela que o próprio Humberto Eco definiu como intolerância selvagem. Gabriel Josipovich nos alerta sobre a necessidade de ir para além do mito, substituí-lo pela educação e pela história, a história com H maiúsculo. Contudo, não estaríamos longe do perigo no extremo oposto. A obsessão pela história, ambos, afirma Josipovich, são patológicos. Para ele, não se revisita o passado para envenenar o presente, porque aí o passado chega a ser nocivo. Do contrário, nada construiremos senão a intolerância ao intolerável. E aí não seremos nada melhores que os intolerantes, senão iguais. Intolerantes com a intolerância. E as vítimas não estariam nesses termos sendo homenageadas, mas vingadas.
Preencher, então, lacunas de desconhecimento é, portanto, a via de reversão dos quadros de intolerância, a via possível, né? Intolerâncias vigentes hoje em sociedade e que encontram formas de organização política numa velha Europa que muito deveria ter aprendido com seus graves erros no passado. Refiro-me tanto à NPD alemã de Peter Marx e Jürgen Ganson, quanto à Frente Nacional Francesa de Jean-Marie Le Pen. Por fim, o maior dos desafios, compreender que, entre humanizar e desumanizar, os nazistas não eram desumanos, mas empreendiam políticas sistemáticas para arrancar violentamente de outros a sua humanidade. Judeus, eslavos, ciganos, doentes mentais, deficientes físicos, negros, comunistas, testemunhas de Jeová e homossexuais. Trata-se de negar o outro como humano, a intolerância segundo a definição de François Héritier. Mas os desumanizados não foram somente as vítimas nesse processo. Os próprios soldados nazistas passaram por processos de desumanização semelhantes para que pudessem perpetrar o abominável sem que tomassem consciência imediata disso. Avorar-se, então, da condição de ser humano superior ou de único portador de humanidade. E é disso que se trata. O ensaísta judeu comunista Arthur Miller, na peça Incident at Vichy, nos diz por meio do seu personagem Leduc: cada homem tem o seu judeu, ele é o outro, diz ele. Nesses termos, se é bem mais fácil viver quando se ama alguém, é importante reconhecer que o mesmo vale para quando se odeia alguém. Humano ou demônio, de existência concreta ou abstrata, o humano busca fora de si os culpados por sua condição interior e por seus atos, na falta de um espelho para a condição humana refletir a si. O outro dos ingleses, durante muito tempo, foram os indianos e seguem sendo os africanos. Dos alemães, hoje, são os turcos. Dos estadunidenses, gravemente, foram os negros no passado e no presente. Nesses que cabem ainda os chicanos. Dos paulistas são os nordestinos e os bolivianos, por exemplo. O mesmo Arthur Miller nos diz que os próprios judeus têm os seus judeus. Isso ele fala na mesma peça, Incident at Vichy. E que a maior parte da humanidade está hoje condenada por causa da sua origem. Para os nazistas, o outro era o judeu, o eslavo, o cigano e o negro, por conta de sua raça. Os comunistas, homossexuais, testemunhas de Jeová, doentes mentais, deficientes físicos, seriam produto da degeneração, não é, desses componentes. A raça ariana é entendida como herdeira da condição de homens-deuses segundo o mito nórdico. Não é? E condição essa que teria desenvolvido uma trajetória de declínio por conta da miscigenação. Então, a patologia social, biológica, então, do judaísmo e do eslavismo, para a constituição biotípica germânica e também cultural do germanismo. Estava aberta então a tortuosa e tenebrosa estrada para os assassinatos em massa, das execuções por fuzilamento às sofisticadas câmaras de gás, passando então pela noite dos cristais quebrados, né, como um marco da radicalização dessas políticas de intolerância, que tem que ser, mais uma vez citando Gabriel Josipovich, instrumento para a transformação da realidade social no presente. É importante que dentro de um departamento de história, não é, se volte a reafirmar a função transformadora da educação, aquela, não é, que é inexoravelmente política, porque é interpretação. A verdade na história foi derrubada em 1920 com a Escola dos Análises e derrubada mais uma vez entre 1960 e 1970 com a segunda geração dos Análises, não é? Então se reconhece a dimensão política da história. A questão é gerenciar distanciamentos para não cair em ideologismos, não é? E reconhecido isso, operacionalizar a transformação do presente, porque é um presente que aponta tetricamente para condutas de intolerância, inclusive como condutas de políticas de Estado, não é? Intolerâncias como plataforma política. Então há muito o que ser feito, o que requer nosso engajamento imediato. Então, se é possível visitar o passado para que ele fomente no presente condutas de reversão dos quadros de intolerância, não é? Isso requer o nosso engajamento imediato.
Agradeço a todos mais uma vez, agradeço aos organizadores desse seminário de debates que cumprem essa função, bem como do curso Panorama Histórico do Holocausto, promovido pelos pesquisadores do Laboratório de Estudos sobre Tolerância, o qual tenho orgulho de compor. Muito obrigado a todos mais uma vez.